E agora vamos atacar um grande tema das alterações climáticas, que é a questão da energia. E perceber também o que é que podemos fazer na energia, e que tipos de energia temos, de onde é que podemos, o que é renovável, o que é que não é renovável. E se calhar no final até podemos tocar no que é verde e o que é que não é verde. Bom, temos aqui o Francisco, que é o meu homónimo, é engenheiro e tem mais de 8 anos de experiência no setor das energias renováveis offshore. Tem um mestrado em Engenharia Mecânica pelo Instituto Superior Técnico e uma pós-graduação em Sistemas Sustentáveis de Energia pelo programa MIT Portugal. Colabora enquanto Offshore Operations Specialist, ou especialistas de operações em alto mar, penso que seja assim o nome, desenvolvendo trabalhos de investigação e consultoria na área das renováveis offshore. Portanto, acho que estamos em boas mãos para aprender não só sobre energia eólica offshore, mas outro tipo de energia. Obrigado, Francisco. Obrigado. Ok, boa tarde. Agradeço desde já a introdução e o convite para este evento muito interessante. Gostei muito da palestra anterior. Portanto, eu hoje vou-vos falar um bocadinho sobre energia eólica, mas vou entrar um bocadinho mais em específico sobre a eólica offshore, que é a minha área de especialidade, e toca também no mar, que é uma das minhas paixões. E, portanto, no final, espero que possa partilhar algum do meu entusiasmo e que estou aberto a perguntas no final. Portanto, se calhar antes de começar, eu preciso pôr o contexto que nós vivemos tempos estranhos. Há uns anos que começámos a combater as alterações climáticas, um combate que nos introduziu metas muito ambiciosas de redução de emissões de carbono. Só que agora vivemos mesmo um contexto de uma verdadeira guerra. Vivemos com o conflito da Rússia e Ucrânia, uma situação de perda de segurança de abastecimento de energia e, portanto, hoje, mais do que nunca, tornou-se fundamental nós termos uma produção de eletricidade endógena, portanto nacional, com baixas emissões de carbono. Calha bem, se este contexto de urgência não vos cativasse, se calhar este cativa, é que hoje a forma de produzir eletricidade mais barata são as renováveis. Portanto, hoje, na última década, viu-se uma redução nos custos do solar fotovoltaico e do eólico, e hoje, temos aqui dados de 2019, mas a produção de eletricidade a partir de fontes como eólica e solar é mais barata que qualquer outra forma de produzir eletricidade. E estou a incluir carvão e o gás natural, que entretanto também aumentou muito recentemente, mas também o nuclear. A transição energética em Portugal começou já há muito tempo, na verdade. Portugal é um país tradicionalmente pobre em recursos fósseis e, portanto, desde muito cedo se percebeu a necessidade de angariar alguma forma de produzir eletricidade em casa. E foi assim que começou o nosso investimento na hídrica. Só que as centrais hídricas não podem ser instaladas em qualquer lado. Tem impactos ambientais, construir uma nova central tem impactos ambientais, não pode ser construído em qualquer sítio e, portanto, desde 2004 que Portugal começou a investir na energia eólica, uma energia que, à data, estava a expandir no mundo e hoje a capacidade de produção elétrica em Portugal, 1/3 da capacidade total é eólica. Só que o futuro da eólica, na verdade, é offshore e se calhar esta é a mensagem mais importante que eu posso transmitir hoje. E isso é essencialmente por 3 razões. A primeira é que offshore, vocês têm, e offshore é em alto mar, vocês em alto mar têm melhor recurso eólico. O vento, quando sopra, sente o atrito do solo. E, portanto, quando nós estamos em terra, o vento sente como obstáculos os edifícios, as árvores, as colinas, as montanhas. Em alto mar isso não existe. E, portanto, o que acontece é que em alto mar o vento sopra com uma velocidade mais alta, mas também mais constante e mais estável, o que é ideal para produzir eletricidade. A segunda é que tem menores impactos ambientais. Portanto, em termos de impactos ambientais, em alto mar temos menores impactos visuais e menores perturbações visuais, mas também menores problemas de ruído das turbinas. E segundo, também existe menos impactos de conflitos de utilização, não é? Ninguém quer ter uma turbina em cima da sua própria casa e, portanto, há menos esse problema. E terceiro, é que existem menores limitações em termos de espaço para pôr turbinas. Temos muito mais áreas para pôr turbinas, o que quer dizer que nós podemos pôr máquinas maiores, muito mais altas, muito mais potentes e produzir mais eletricidade. Para vocês terem assim uma noção de como é que a indústria eólica tem vindo a evoluir, nós começámos nos anos 80, 90 com turbinas na ordem dos 300 kW em terra.
Em terra, no máximo, antecipa-se que no máximo as turbinas em terra vão chegar na ordem dos 2 megawatts, portanto, umas quantas vezes, uma ordem de grandeza acima. E vocês têm aqui, para escala, um avião da Airbus 380, seria o mesmo se fosse um Boeing 747, que tem uma distância entre asas do avião de cerca de 77 metros. A turbina de 2 megawatts já tem 80 metros de diâmetro. Só que neste momento, as turbinas que nós estamos a começar a instalar no mundo estão na ordem dos 10 megawatts, e isto dá para... Normalmente a escala que nós fazemos é que 1 kW é mais ou menos uma casa, dá para abastecer mais ou menos uma casa. Portanto, estamos a falar de 10 mil casas com uma turbina. E no futuro próximo, a 2, 3 anos, estamos a falar dos 15 megawatts, que são turbinas já com 240 metros de diâmetro e alturas na ordem dos 150 a 200 metros de altura. Vocês conseguem ver quantos Airbuses conseguem meter dentro da área de varrimento da turbina que nós estamos a falar. Portanto, são máquinas mesmo colossais. Para Portugal, isto são boas notícias, na verdade, porque Portugal é 97% mar. Portugal é mais água do que Malferreca, que é 95%. Vocês não sabiam essa estatística, descobri esta semana. E isso é graças à Zona Económica Exclusiva, que é uma das maiores do mundo, com alguns planos de expansão da proposta da plataforma continental. Só que até agora, Portugal não tem vindo a ver a evolução do eólico offshore por uma simples razão, que é as águas em Portugal são extremamente profundas. E quem já andou de barco aqui sabe que muito rapidamente estamos a falar de profundidades que vão para as centenas de metros ou mesmo milhares de metros a poucos quilómetros da costa. E isso para turbinas eólicas fixas é um problema. Portanto, a tecnologia de eólico fixo, e temos aqui uma evolução ou diferentes tecnologias de eólico offshore, ou de alto mar, é que eólico fixo, tipicamente, são estruturas que estão coladas ou estão presas ao fundo do mar. Só que isso só é possível para baixas profundidades. A cerca de 50, 60 metros de profundidade, deixa de ser tecnicamente viável ou economicamente interessante fazer uma estrutura fixa, e então aí temos de entrar mesmo no domínio das flutuantes, do eólico flutuante. Só que o eólico flutuante é uma tecnologia muito menos madura, e, portanto, mas acaba por ser o futuro do eólico offshore português. Calha bem que Portugal, neste momento, na verdade, é um pioneiro no eólico flutuante. Portugal, com o seu projeto do WindFloat, na verdade, em 2013, 2014, instalou um primeiro protótipo, o WindFloat 1, que era uma turbina eólica que foi instalada na Póvoa de Varzim, no norte de Portugal, em que se demonstrou que havia um potencial económico e técnico de pôr uma estrutura destas, de eólica flutuante, uma plataforma que tem amarrações para o fundo do mar e que oscila com as condições de ondas e de vento que incidem, e que sobreviveu a tempestades muito grandes, ondas de ordem dos 10 metros. E, portanto, demonstrou-se que isto tinha um potencial técnico. Mais tarde, em 2019, Portugal instalou o seu primeiro parque eólico flutuante. E, na verdade, este parque foi o segundo parque flutuante do mundo e o primeiro deste tipo de tecnologia, que é uma tecnologia com estas colunas verticais que vocês estão aqui a ver, amarelas, foi o primeiro da sua tecnologia, que é uma das tecnologias mais promissoras. Portanto, nós temos agora, neste momento, um parque pré-comercial que está a funcionar em Viana do Castelo. São 3 turbinas, mas é o primeiro de muitos. E, na verdade, o que eu vos venho falar aqui é um bocadinho destas oportunidades que o eólico flutuante tem em Portugal. E o que é que nós vamos ver, se calhar, num futuro próximo. O primeiro é que Portugal tinha um desafio bastante grande para o eólico, que era esta expansão para alto mar era sempre limitada pela profundidade. Só que este desafio fez com que Portugal e as suas empresas, e estou a falar neste consórcio que era da EDP Renováveis e da Engie, e com um apoio também da Repsol, demonstrou que tornou esse desafio numa oportunidade para Portugal. O segundo é que demonstrou esta tecnologia em alto mar em Portugal e sobreviveu a tempestades notáveis nos últimos anos. E uma das grandes vantagens do eólico flutuante face ao fixo é que grande parte do trabalho é feito no porto. E, portanto, isto é uma grande vantagem do ponto de vista técnico e económico. Quando nós estamos a falar de eólico fixo, nós estamos a falar de embarcações gigantes que têm de transportar as turbinas para alto mar e instalá-las. E o problema é que essas embarcações muito facilmente vão custar 500 mil euros por dia. Sem gasóleo, sem o marine diesel oil ou heavy fuel oil, depende do que é que as embarcações usam. E, portanto, são custos incríveis. Neste momento, se vocês olharem para baixo, estão a ver esta plataforma eólica flutuante que está a ser, na verdade, rebocada. Ela foi construída, foi montada no Porto. Esta em específico, por acaso não consigo ver o número de baixo. Se for a turbina 1 ou a 2, foi, na verdade, a estrutura amarela foi construída em Portugal, em Setúbal.
Na fotografia de cima vocês podem ver o porto, a montagem no porto, na verdade aquilo é em Ferrol, em Espanha, mas só uma das turbinas das 3 foi feita em Espanha. E na verdade até posso-vos dizer que as 2 que foram construídas em Portugal tiveram menos problemas de construção e passar nas inspeções. E portanto o que vocês podem ver é que esta turbina está a ser rebocada por 3 embarcações. Cada uma destas embarcações deve custar ao dia uns 5.000 euros, talvez aquela ali, a maiorzinha, custa uns 20.000, máximo. E, portanto, isso é uma das grandes vantagens, está ligado também a embarcações mais pequenas e baratas por transporte e instalação. E também ter em conta que nas embarcações grandes temos o problema que elas estão a consumir combustíveis e estas consomem muito menos, são motores muito mais baixinhos, mais pequeninos. Ligado aos impactos ambientais. Então, e assim, Portugal, neste momento, está numa posição privilegiada para atrair tecnologia e indústria para o país. Com a experiência que se ganhou recentemente e com a demonstração que nós temos, e sendo um dos poucos parques que agora neste momento já existem mais, mas acho que são 3 ou 4 no mundo, perdão, nós estamos em uma posição excepcional para conseguir angariar e fazer com que a construção destes parques seja aqui, em Portugal. Criando empregos, postos de emprego, trabalho e, obviamente, contribuir para a eletricidade com baixo carbono, que é o que interessa. Contudo, isto tem desafios. E o primeiro desafio, que na verdade é uma oportunidade, mas também tem um desafio, que é o Governo recentemente, não sei se vocês estão a par da notícia, mas anunciou um leilão de 6 a 8 gigawatts de eólica offshore. Isto é excepcional, é uma oportunidade excepcional para Portugal. Só que também traz um desafio, porque, se vocês viram, neste momento Portugal tem, se contarmos todas as turbinas eólicas do país, Portugal tem cerca de 5,6 gigawatts de potência instalada, de turbinas eólicas. E nós estamos a planear nos próximos anos instalar 6 a 8. Portanto, é uma ordem de grandeza bastante assustadora para quem trabalha na área, mas também bastante entusiasmante. E um dos desafios que se nota é o processo de licenciamento. Portanto, o processo neste momento de licenciar um projeto de eólica offshore envolve falar com uma data de instituições que não falam entre si. É um processo extremamente burocrático e pouco transparente, o que torna ou desacelera esta aceleração rápida que nós temos de ter para fazer a transição energética e assegurar a produção de eletricidade com baixo carbono em Portugal. E por fim, é que os portos hoje, portanto, os portos em Portugal conseguiram de facto construir estas turbinas, mas as turbinas, perdão, não construíram as turbinas, construíram as estruturas, mas não vão conseguir construir as estruturas das turbinas maiores que aí vêm. E portanto é preciso melhorar a infraestrutura portuária, mas sobretudo também adaptar a rede elétrica para conseguir absorver a potência toda que se vai instalar e que se vai produzir no mar. Portanto, essa eletricidade que é produzida no mar e é transportada por cabo para a terra vai ter de ser dissipada pela rede elétrica e a rede elétrica ainda não está preparada para isso. Portanto, há muito trabalho para fazer, mas o futuro é risonho. Obrigado. Obrigado, Francisco. Eu tenho uma pergunta já agora relativamente a isto, da questão da rede elétrica. Qual é o prazo, por exemplo, para o leilão que o Governo quer que esteja implementado estes 6 a 8? E qual seria o prazo para alterar a rede para estar disposta a espalhar, no fundo, de forma eficiente, toda a energia? O leilão está anunciado para o próximo ano. O que acontece é que se a rede não estiver preparada, vai demorar mais tempo para os projetos poderem estar ligados à rede. E, portanto, não é tanto um de prazo, é de... Ou seja, os prazos estão a ser anunciados, mas não existe ainda essa capacidade. Que tem de ser melhorada rapidamente, para conseguirmos também atrair esses projetos. Porque Portugal está neste momento a anunciar estes leilões, mas não é o único país. Nós temos vários países, nomeadamente o Reino Unido, que está a anunciar leilões de parques para parques eólicos offshore. E o que acontece é que nós queremos, na verdade, o que eu acho que considero mais interessante é conseguir angariar e que a indústria se coloque aqui, se comece a distribuir, a construir cá e a poder, se calhar, até exportar para outros países. E, portanto, se Portugal não se despachar, o que acontece é que essa indústria vai se colocar noutro sítio e nós vamos importar essa tecnologia de fora. Portanto, esse é um dos desafios. Ótimo. Passava para o público, se alguém tiver questões, perguntas. Ainda tem pouca energia do café, se calhar tenho que experimentar dar uns mergulhos aqui. Mas eu, por acaso, tenho outra relativamente a estas estruturas. Estas estruturas são gigantes, não é? Mas eu pensava, será possível tentar portabilizar, no fundo, estas estruturas? Ou seja, como nós temos painéis fotovoltaicos nas nossas casas, seria possível ter algo do género destas turbinas num futuro relativamente próximo nos nossos prédios ou nas nossas cidades, talvez?
Estás a falar das turbinas Sim. alto mar ou em terra? Não, estou a falar em terra, em terra. Portanto, as turbinas Se em é terra. possível adaptar... O problema é que a potência de uma turbina, portanto, a energia que uma turbina extrai do vento, aumenta com o quadrado da área. Portanto, o que tu acabas sempre por querer é ter a turbina o maior possível. Uma das grandes vantagens do offshore é podermos pôr turbinas maiores e, portanto, quando maior forem as turbinas, o que acontece é que a produção aumenta muito mais rápido do que os custos. Portanto, nós temos grandes economias de escala, que há uma grande vantagem em pôr projetos maiores. E isso é uma das razões pelo qual, e por acaso saiu ontem uma notícia que foi bastante fascinante, é que o eólico offshore até hoje foi sempre mais caro do que o eólico onshore. E isso é porque em alto mar tens os custos do cabo elétrico, que tem de ser instalado no fundo do mar. O cabo é caríssimo, a instalação também é muito cara. E, portanto, o eólico sempre foi mais caro do que o eólico onshore. Mas esta tendência reverteu-se ontem. O que foi bastante interessante com os resultados do leilão no Reino Unido, em que pela primeira vez no mundo o eólico offshore saiu mais barato do que o eólico onshore. Haverá várias razões. A primeira é que, quando nós estamos a falar de pôr uma turbina em terra, o que acontece é que os melhores sítios são usados primeiro, não é? Portanto, há 20 anos, Portugal, os engenheiros foram aos melhores sítios, identificaram quais eram os melhores sítios para pôr uma turbina e disseram, ok, vou pôr aqui a minha turbina. Só que, entretanto, agora nós vamos ficando cada vez com sítios menos bons. Portanto, também é esse fator acrescido. Portanto, as turbinas não podem ser tão grandes e produzem menos eletricidade porque têm menos vento do que em alto mar. E, portanto, esta tendência inverteu-se pela primeira vez e eu achei bastante fascinante. Temos ali uma pergunta. Vamos... Não, eu atiro. Nós temos este... Apanhas? Tenho. Culpa minha. Para onde? É suposto, para as pessoas que não sabem, é de esponja, Sim. portanto é suposto atirar este microfone. Agora assustei-me. Olha, eu gostei muito da apresentação. Isto é uma área que eu estou mesmo a leste, portanto foi tudo novidade para mim. Por acaso em Portugal é o oeste. Diz? Em Portugal é o oeste. Olha, eu tenho várias perguntas. Primeiro, perguntar-te, Francisco, se este meio, profissionalmente, ainda é um meio muito de homens? Primeira pergunta. Segunda pergunta, perguntar-te se tens alguma noção se quem está a estudar energia, não sei, por exemplo, quem faz o que tu fazes, o que é que está a estudar neste momento e se o que estão a estudar já é adaptado a estes desafios ou se ainda estamos num ensino um bocadinho retrógrado. E perguntar-te, terceira pergunta, se este conhecimento está sempre a ser adaptado, ou seja, se existe muita inovação ou se é muito algo que tu testas e depois tens que estar ali tipo 10 anos a ver como é que a coisa se desenrola ou se é mais rápido. E se calhar outra pergunta, Okay. Quarta pergunta, quais é que são os maiores entraves que tu sentes? Ou seja, já percebi que há uma relativa falta de transparência, não é? E de falta de comunicação entre entidades, portanto... O que acontece aqui não é falta de dinheiro para investir, é se calhar um bocadinho a concertação, não é? Pelo que eu percebi. Mas pronto, a tua opinião no meio disto tudo. Ok, obrigado. Acho que vou pedir depois ao Francisco, ver se eu não me esqueço de nenhuma das perguntas, mas ok. Só uma pergunta de volta. Estás a estudar? Não, já estou a trabalhar, mas eu sou bióloga de formação, não tenho nada a ver com isto, mas são questões que, pronto, eu sou curiosa. Não, é uma excelente pergunta. Aliás, são 4 excelentes perguntas. Se calhar a primeira. Obviamente, isto é uma área muito de engenharia e, portanto, tendencialmente, as áreas de engenharia têm um bocadinho menos mulheres do que homens. Mas essa é uma tendência que se tem vindo a reverter. Eu posso dizer que, de onde eu sou, portanto, eu trabalho no Wayback Offshore Renewables, que é uma associação sem fins lucrativos, que essencialmente começou como um centro de investigação de energia das ondas e depois começámos a trabalhar em energia eólica offshore e nós fazemos investigação e consultoria, portanto nós orientamos teses de mestrado, orientamos teses de doutoramento nestas áreas técnicas ligadas aos oceanos. E posso dizer que nós neste momento, se não estou em erro, temos mais ou o mesmo número de mulheres que homens na nossa associação. Não te vou dizer que isto é 100% representativo,
de outras empresas que trabalham na área, mas isso tem vindo a se reverter, o que é bastante bom de ver. Portanto, se calhar que seja um ponto a favor para alguém vir trabalhar para esta área, e também para dizer que há muito trabalho na área da biologia ligada ao eólico ou ligada à energia. Portanto, do ponto de vista, por exemplo, existe a parte ambiental, de observação de cetáceos, para perceber quais são os impactos ambientais das turbinas, ou de qualquer projeto eólico offshore, mas também existe, sem entrar em muito detalhe nesta área, existem culturas que se agarram às estruturas. Ok. O que na verdade é uma coisa positiva, porque acaba por atrair, na verdade, nós no que estamos a ver nesta fotografia deste parque eólico, é proibido pescar nessa zona. Okay. E sendo proibido pescar, isto torna-se também como um anfitrião, uma zona, um santuário para uma data de peixes e espécies marinhas se agarrarem. Nós também fazemos alguns estudos nesta área, portanto nós também temos biólogos na nossa equipa. Esqueci-me da segunda pergunta. Se a malta que está a estudar já está a ter um ensino adaptado a estes desafios? Eu estou no técnico. Posso dizer, é assim, está há várias áreas para onde trabalhar. E eu não estou a trabalhar exatamente... Eu trabalhei especializado em energia das ondas, na verdade. E a minha especialidade é em energia. O que eu posso dizer é que há muita informação que é transversal. Portanto, existem muitas... Isto é uma área extremamente interdisciplinar. Portanto, existem as pessoas que fazem o design das pás, e isso é aerodinâmica, é preciso conhecimentos muito fortes de aerodinâmica. Mas, por exemplo, nas turbinas eólicas flutuantes, existe a parte hidrodinâmica, que é a estabilidade da plataforma e a resposta das amarrações às condições de mar. É preciso alguém que tenha experiência de meteorologia ou de oceanografia para perceber quais são os impactos, ou quais são as condições extremas, por exemplo, que podem acontecer, ou caracterizar mesmo o recurso no local. Portanto, isto é uma área extremamente interdisciplinar e que está a crescer muito. Portanto, existe oportunidade para pessoas de vários backgrounds para trabalhar aqui. Surpreendentemente, esqueci-me outra vez da pergunta da quarta, desculpa, ou da terceira. A terceira era se isto é um tipo de conhecimento que exige muita inovação rápida, ou se, por exemplo, tu agora estavas a falar daquelas 3 turbinas de Viana do Castelo, não é? Ou seja, vais estar a recolher informação durante muito tempo, não é? Para ver se funciona, para depois implementar outras coisas, ou seja, isso já aconteceu. Ok. Portanto, e se calhar isto até toca na tua outra pergunta, que é, eu não vivi isso, mas houve uma altura que eu estava a dar laboratórios na universidade. E os alunos, neste momento, por exemplo, como é que se desenvolve uma tecnologia que vai para o mar? Existe uma fase. Primeiro fazem-se análises numéricas. Portanto, simula-se no computador como é que a plataforma vai responder, como é que a turbina responde ao vento e às ondas. Portanto, isso é simulado. E depois existe, nos projetos de engenharia deste tipo, existe uma segunda fase, que é de validação experimental. Portanto, vai-se para um laboratório, constrói-se um modelo mais pequeno, à escala. Escalar não é só fazer uma coisa mais pequena, porque as propriedades físicas têm de escalar de uma forma que não é só geométrica. Portanto, se estivermos a falar de uma turbina que é 100 vezes maior, não vamos... os componentes das turbinas não escalam todos da mesma forma para garantir as mesmas propriedades. Mas pronto, estou a divergir. O que eu quero dizer é, nas universidades existe alguma experiência de estudar em laboratório e, portanto, perceber onde os alunos são confrontados com ok, introduzi isto, mudei um bocadinho a distribuição do peso da plataforma e agora a plataforma está aos saltos, está super instável. Existe esse tipo de experiência. Agora, ligado ao eólico offshore, neste momento, e se calhar voltando para trás, era ali, se me deixar. Ok. Existem essencialmente 3 estruturas flutuantes mais ou menos dominantes. A que nós estamos a falar em Portugal é a do meio, é a semi-sub, e essencialmente esta tecnologia já está validada. E portanto já houve a fase em que vamos lá ver o que é que isto está, pomos a turbina no mar, tiramos uma data de dados e vemos, e de repente fazemos conclusões e estimamos o nosso risco financeiro e tecnológico, perceber para onde é que isto vai evoluir. Já passámos essa fase. Agora, posso dizer que existem outras plataformas que são variações destas, que estão num estado de desenvolvimento muito mais inferior, que até podem ser melhores do que esta, porque nós já estamos a convergir mais ou menos nestas 3, mas pode haver outras estruturas que são melhores e que estão numa fase de testes. Mas o que eu estou a dizer é que
para este leilão dos 6 a 8, vamos falar em projetos comerciais, portanto já é para visar o lucro, de certa forma. Já são tecnologias maduras. Mas temos de continuar sempre a investir na investigação e no desenvolvimento de novas plataformas para não estarmos presos numa solução que às vezes não é ideal e conseguimos sair, dar um passo atrás e sair. Mas dos grandes desafios que existe agora, portanto, eu falei na parte do licenciamento, porque, para também não me alongar infinitamente, mas do ponto de vista operacional ainda existem muitos desafios. Portanto, um dos grandes desafios destas turbinas eólicas flutuantes é a manutenção. Porquê? Porque se nós tivermos de fazer manutenção com uma grua, substituir uma pá, nós estamos a fazer uma manutenção super pesada, super arriscada, entre duas plataformas, uma embarcação e esta estrutura que estão as duas a responder às ondas e estão a flutuar e a oscilar. Isto são trabalhos extremamente arriscados e que, se correrem mal, pode acabar em tragédia ou acaba num custo económico brutal. E, portanto, só para dizer que existem muitos desafios ligados a esta área, que na verdade é onde eu trabalho agora mais, é na parte da optimização das estratégias de manutenção destes parques. E posso falar muito sobre isso, mas não vos quero aborrecer desnecessariamente. Não sei se respondi às 4 perguntas. Respondi? Sim, mas eu vou agora passamos, não é? Tá. Também estou disponível depois para falar. Tens atrás outra pergunta? Podes atirar Vou-te o tirar. microfone. Obrigada. Obrigado. Olá, tudo bem? Sou a Rita, do Entroncamento. Também sou uma curiosa. Olá, Rita. Olá. Mas atrai-me bastante essa questão da manutenção. Tenho alguma curiosidade e, por exemplo, perguntar se uma das hipóteses não podia ser, em vez da manutenção ser de baixo para cima, ser no inverso, ou seja, a manutenção ser a partir do ar, por exemplo. Não estava tão sujeita, por exemplo, a uma série de constrangimentos de baixo. Manutenção a partir do ar. Do ar, ou seja, ter uma plataforma em voo que pudesse fazer e não tivesse sujeita àquilo que se passa em baixo. Por exemplo, estou só a dizer brainstorming puro. Construindo nessa sugestão, uma das coisas que eu tenho vindo a trabalhar é tentar perceber quais serão os benefícios de ter a parte de inspeção. Portanto, como é que se faz a inspeção de uma pá? Isto agora vai ser uma entrada a pé juntos. Só um bocadinho. É só um rodapé. E é só numa situação, tem uma previsão de quanto em quanto tempo. Sim. Além do acidente, que pode acontecer, um imprevisto, de quanto em quanto tempo é que é feita essa manutenção. Isto é só curiosidade. Sim. Ok. Então, respondendo já a essa. Os parques têm de ser, tipicamente, em manutenção todos os anos. Tipicamente não, garantidamente em manutenção preventiva. Portanto, existem 2 tipos de manutenção. A preventiva, que é como o nosso carro. Nós vamos todos os anos fazer a inspeção, mudamos o óleo, é obrigatório. Não é obrigatório, mas corre melhor se o fizermos. A segunda é corretiva, portanto, rebenta qualquer coisa, temos de ir lá substituir. E rebenta estou a falar figurativamente, normalmente não rebenta nada numa terminal. E, portanto, só tocando na parte da inspeção ou do trabalho de manutenção pelo ar, uma das formas de fazer inspeções, ou a tradicional, é pôr uma pessoa que sobe até ao topo da turbina e depois deixa em rapel e faz uma inspeção a olho de como é que as pás estão e como é que a estrutura está, qual é o estado. O que neste momento nós estamos a transitar é para fazer esse trabalho por drones. Portanto, ter sistemas remotos e não só remotamente operados, mas neste momento estamos, e é um dos projetos que eu estou a trabalhar agora, é fazer com que é verificar se é possível fazer com drones que são autónomos. Portanto, nem sequer estão a ser controlados. Estão a fazer uma inspeção, um varrimento e estão a ver se está alguma coisa fora do normal e se estiver, despleta algum alarme que é preciso fazer alguma intervenção. Mas, se calhar, é preciso também dar um contexto para o peso destas máquinas. Portanto, para uma turbina de 15 megawatts, que ainda não existe nenhuma, mas estamos a falar nos próximos 3 anos, nós estamos a falar de pás que pesam cerca de 88 toneladas. Estamos a falar de um gerador que pesa, se calhar, 400 toneladas. E estamos a falar de alturas de elevação que estão na ordem dos 150 metros. Eu posso dizer que, neste momento, não existe uma única embarcação no mundo capaz de fazer esta manutenção. Portanto, a manutenção de retirar um gerador da turbina e pô-la cá em baixo e pôr lá outra, são alturas demasiado altas e são pesos demasiado pesados. E, portanto, ter uma plataforma que está a voar, de certa forma, com um helicóptero ou uma coisa assim,
no futuro próximo é impossível. São massas Sim. colossais. Não sei se respondi. Muito bem. Obrigado. Obrigada. Foi essa. Temos mais perguntas? Pronto, então assim encerrava a sessão. Muito obrigado, Francisco, e ao Obrigado, público Francisco. pelas vossas perguntas. Temos café cá fora oferecido pela Delta, temos outra talk às 4 e podem falar mais com o Francisco, aposto, fora da sala, sobre mais questões que tenham ou mais pormenores que queiram saber sobre a energia eólica offshore. Obrigado. Muito obrigado.